No Brasil, todo e qualquer agente público, não importa se é o presidente da República ou a pessoa que atende num balcão, precisa seguir um manual de regras bem claro. E esse manual, olha, ele está escrito na nossa Constituição. Então vamos juntos desvendar esses 5 princípios que ditam como o poder deve e também como não deve ser usado. Às vezes pode até parecer que a administração pública é meio bagunçada, um jogo sem regras, né? Mas a verdade é justamente o contrário. Existe sim um conjunto bem rigoroso de princípios que serve para limitar e guiar cada passo do governo. É o que protege a sociedade de qualquer tipo de abuso. E a chave para entender tudo isso está lá, na Constituição. A boa notícia é que tem um jeitinho, um macete muito fácil para a gente nunca mais esquecer quais são esses pilares. E o truque é esse aqui, ó, a palavra limpe. Cada letrinha representa um dos 5 princípios essenciais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos passar por cada um deles agora. Ok, começando pelo L. Essa é a base de tudo, o princípio que sustenta todos os outros, a legalidade. E aqui está a diferença crucial, a grande virada de chave. Para nós, cidadãos comuns, a regra é: o que a lei não proíbe, está liberado. A nossa liberdade é o ponto de partida. Agora, para um agente público, a lógica é o exato oposto. Ele só, e eu digo só, pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza. Se não está na lei, está proibido para ele. Simples assim. Isso nos leva a um conceito super importante chamado reserva legal. O que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que um prefeito não pode simplesmente acordar de manhã e decidir criar um requisito novo para um cargo público só com uma canetada, um decreto. Não. Para isso precisa de uma lei, de verdade, discutida e aprovada lá pelo Poder Legislativo. Certo, agora vamos para o I de impessoalidade. Esse princípio é aquele que garante que as ações do governo devem servir ao interesse de todo mundo, e não a projetos pessoais ou, sei lá, a um partido político específico. A impessoalidade aparece de 3 jeitos diferentes. Primeiro, como o dever de tratar todo mundo igual, sem favorecer ninguém. Segundo, é a proibição de usar o cargo ou o dinheiro público para fazer propaganda de si mesmo. E terceiro, é a ideia de que, quando um servidor faz algo em serviço, quem está agindo ali legalmente é o próprio Estado. Olha só esse caso real que aconteceu no Acre para ilustrar. Na época, o governador mandou pintar uma estrela vermelha gigante, que era símbolo do partido dele, em um helicóptero novinho da polícia. A justiça olhou para aquilo e falou: opa, isso aí é propaganda partidária com dinheiro público, e mandou tirar. Foi uma violação clara do princípio da impessoalidade. Chegamos ao M de moralidade. E o maior teste desse princípio no mundo real é, sem a menor dúvida, a briga constante contra o nepotismo. Nepotismo, falando bem direto, é quando um agente público usa sua posição para nomear, contratar ou dar alguma vantagem para parente. E aqui vem uma curiosidade jurídica muito interessante. A Constituição de 88, no texto original, não proibia o nepotismo com todas as letras. Foi o Supremo Tribunal Federal que, interpretando os princípios da moralidade e da impessoalidade, decidiu que a prática era inconstitucional, ou seja, a regra nasceu da interpretação dos juízes bem antes de virar uma lei específica. Isso tudo levanta uma dúvida bem prática, né? Até onde exatamente vai essa proibição? Por exemplo, um prefeito poderia contratar o primo dele? A regra é bem clara. A proibição vai até o 3º grau de parentesco. Isso pega filhos, pais, irmãos, avós, tios e sobrinhos. O primo, como é parente de 4º grau, acaba ficando de fora dessa regra geral. Então, respondendo à pergunta, tecnicamente, essa nomeação específica não seria nepotismo. Mas, claro, existem exceções importantes. A regra não se aplica a cargos que são puramente políticos, como o de ministro ou secretário de Estado. E também não vale para parentes que passaram em concurso público, obviamente. E o sistema também proíbe o chamado nepotismo cruzado, que é aquela famosa troca de favores, sabe? Onde uma autoridade contrata o parente da outra e vice-versa. E atenção para a exceção da exceção. Mesmo num cargo político, que é uma exceção, nomear um parente pode sim ser considerado ilegal se ficar provado que a pessoa não tem a menor qualificação técnica ou moral para a função. A nomeação política não é um cheque em branco. Para a gente fechar o nosso limpe, vamos para os 2 últimos princípios: publicidade e eficiência. Basicamente, um fala de transparência e o outro de fazer o trabalho bem feito. O P de publicidade exige que tudo seja às claras. É por causa desse princípio que o salário de qualquer servidor público pode ser consultado online. E foi por causa dele que o STJ decidiu que a lista de quem ganha passaporte diplomático não pode ser secreta.
O objetivo é um só: permitir que a sociedade fiscalize o que o governo está fazendo. E, por fim, o E de eficiência. E essa tem uma história interessante. Lá em 88, na Constituição original, a eficiência era mais um objetivo, algo que estava subentendido, mas não escrito. Foi só 10 anos depois, em 98, que uma emenda constitucional colocou a eficiência lá, com todas as letras, tornando-a uma exigência explícita com o mesmo peso dos outros 4 princípios. E por que fizeram essa mudança? A ideia foi dar um empurrão para o governo sair de um modelo super burocrático, focado só em seguir processos, para um modelo mais gerencial, mais moderno, que se preocupe em entregar os melhores resultados possíveis para a população. Tá, mas no fim das contas, por que esse tal de LIMP é tão importante assim? Qual é a grande lição que fica disso tudo? O LIMP funciona como um verdadeiro escudo para cada cidadão. Ele existe para garantir que o poder não seja usado de qualquer jeito, para servir de barreira contra a corrupção, para forçar transparência e, no final, para exigir que o serviço público seja, de fato, eficiente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Ter esses princípios escritos na Constituição é o primeiro passo, é fundamental. Mas como garantir que eles realmente saiam do papel e virem realidade no dia a dia da administração pública? A resposta, talvez, esteja na fiscalização atenta de cada um de nós.